Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. Nós vamos ler a princípio, para iniciarmos a mensagem, apenas esses dois versículos, mas nós vamos decorrer da mensagem, nós leremos outros versículos também. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Nos diz assim a santa palavra de Deus: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Querido e eterno Deus, te louvamos, glorificamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de reunirmos mais uma vez neste lugar, adorando ao Senhor. Te glorificamos pela forma a qual o Senhor já operou em nossos corações no período do louvor, Senhor, onde o Teu Espírito, Senhor, ministrou nos nossos corações. Agora, Pai querido, pedimos que o Teu Santo Espírito continue a falar conosco, agora, Senhor, por intermédio da Tua Santa Palavra, usando, Senhor, esse pobre vaso, para que a glória seja totalmente do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela tem como tema a igreja, corpo místico de Cristo. Então o assunto da carta de Paulo é a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos falar um pouco sobre esse plano de redenção de Deus, como que a palavra de Deus apresenta esse plano de redenção e esse mistério que esteve oculto desde a eternidade, que é a salvação do pecador em Cristo Jesus, reunido em um único corpo. É isso que é o assunto da carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos para a expressão que Paulo faz aqui na sua saudação. Ele começa essa carta saudando a igreja de Éfeso, e de uma maneira assim muito importante para nós, porque ele se identifica logo de início como aquele que é o apóstolo de Jesus Cristo e que foi colocado nessa posição por vontade de Deus. Isso é importante. Ele está já trazendo aqui qual é a sua posição nesse corpo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi algo que partiu do seu próprio coração. Longe disso. Se dependesse de Paulo, ele teria destruído a igreja se ele pudesse, porque ele era um perseguidor da igreja. Mas no plano eterno de Deus, Deus já tinha no seu coração incluído Paulo nesse plano de redenção e nesse propósito de fazer desse homem que antes era um perseguidor da igreja um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, para ser apóstolo dos gentios. E é importante, meus irmãos, entendermos logo de início que
o dom apostólico, conforme nós vemos na Bíblia, não existe hoje em dia. Aqueles que trazem para si títulos de apóstolos não estão inseridos nesse dom apostólico, porque os apóstolos de Jesus, eles foram escolhidos especificamente para lançar a base para a construção da igreja. A esses homens, especialmente, Deus concedeu autoridade pelo seu Espírito, para que esses homens pudessem, então, colocar a base onde a igreja seria edificada. Não somente o ministério apostólico, mas o ministério profético também tinha essa mesma função. Então, entendemos que uma vez que a base ela foi estabelecida, esses ministérios já não têm mais necessidade em nossos dias. Contudo, aquilo que esses homens falaram e ficou registrado nas Escrituras é o que a igreja do Senhor precisa observar ao longo da sua existência. Nenhuma nova revelação pode ser trazida para a igreja, a não ser aquela que foi trazida e orientada pelos apóstolos e profetas dos tempos bíblicos. Muita coisa se fala sobre igreja. Hoje, com as redes sociais, muito se fala sobre igreja. E muitas das vezes o que se fala sobre igreja nada tem com aquilo que realmente a Bíblia nos apresenta e nos ensina como igreja. E o resultado disso não poderia ser diferente. Confusões. Pessoas sem rumo, sem direção, sem compreender o plano da redenção, se tornam muitas das vezes inimigos uns dos outros, por acreditarem que eles, onde eles estão, na comunidade onde eles estão inseridos, somente ali se encontra a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Quando não se entende o que é a igreja e o que é corpo de Cristo, se gera confusão e divisão no arraial dos crentes. Paulo está falando aqui da igreja, corpo místico de Cristo. E essa ideia de igreja como corpo de Cristo não pode ser colocada como uma denominação A ou B. A igreja de Jesus ultrapassa as paredes e os limites colocados pelas denominações. A igreja de Jesus não se prende a isso, ultrapassa os limites. A igreja de Jesus é formada pelos fiéis seguidores de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo à igreja que estava em Éfeso. Mas o que Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso, ele estava escrevendo para os seguidores fiéis de Cristo Jesus. E seguidor fiel de Jesus Cristo são os discípulos de Jesus, que estão espalhados nos 4 cantos desse mundo. Onde estiver um seguidor, um discípulo fiel de Jesus, essa carta, essa mensagem
está sendo endereçada ou cabe a qualquer discípulo de Jesus Cristo. Ainda, Paulo vai dizer que essa carta foi endereçada ao povo santo. Sabe, essa palavra santo foi mal utilizada e ainda é por alguns grupos para elevar um membro acima de outro membro, a fim de dizer que alguém na igreja alcançou a santidade, enquanto outro membro, apesar de ser membro remido do sangue de Jesus, não é santo. Isso é um equívoco teológico. As pessoas que separam os membros da igreja em grau de santidade, esse é santo e esse não entendeu o que a Bíblia nos apresenta como ser santo. Todo fiel seguidor de Jesus Cristo é santo. Todo crente em Jesus Cristo que está inserido no corpo de Cristo é santo. A palavra santo tem a ideia de separar. Fomos separados do mundo para vivermos como uma comunidade do povo eleito, do povo santo, da nação santa. Nós somos tirados do mundo, separados do mundo para viver como um povo santo. Então, a igreja do Senhor é a igreja que é a igreja santa. E ela é santa porque ela tem em si, como vida desse corpo, o Espírito de vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito habitando a igreja seria apenas um corpo morto. Poderia até ter nome de cristã, por identificar em alguma coisa com Cristo, mas sem a presença real do Espírito Santo, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja que tem nela habitando o Espírito Santo de Deus. Ainda na saudação de Paulo, ele diz assim: que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Tudo que o homem precisa e tudo que o homem almeja como sua maior necessidade é a paz. O mundo fala de paz. O mundo até almeja viver em paz. Mas a verdadeira paz só tem aqueles que em Cristo Jesus tiveram uma vida redimida, salva, transformada e que passaram pela graça de Deus receber a habitação do Espírito de Deus no coração. Falando das bênçãos espirituais que estão à disposição da igreja de Jesus, Paulo diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja fiel, como eu disse, quando eu digo igreja fiel, estou dizendo aos seguidores fiéis de Jesus Cristo. Essa igreja sabe que todo louvor deve ser dado ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Paulo vai dizer o porquê nós devemos louvar a esse Deus. O porquê nós reunirmos como igreja e adorarmos esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então Deus o Pai nos abençoou em Cristo. Preste atenção. Essa expressão de Paulo sempre ele vai enfatizar aqui em Cristo. Sabe por quê? Porque fora de Cristo não existe bênção. Sem Cristo não existe bênção. A bênção do Pai só é derramado sobre aqueles que depositaram fé em Cristo Jesus. Em Cristo. Tudo é em Cristo. Os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, são aqueles que depositaram fé em Cristo Jesus. Ser fiel a Cristo Jesus não é dizer que eu não peco mais. Se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas ser fiel a Cristo Jesus é procurar andar como Ele andou, sim, mas é depositar uma fé, uma confiança na obra redentora de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, ele age como Cristo, mas ele deposita a sua confiança em Cristo. Para os verdadeiros cristãos, Jesus é o único Senhor da igreja. É assim que a Bíblia apresenta. Os apóstolos ensinaram isso como base para a igreja ser edificada. Jesus é o único Senhor da igreja. Paulo não foi Senhor da igreja. Pedro não foi Senhor da igreja. Maria não foi Senhora da igreja. Nem um servo fiel a Cristo Jesus nos tempos bíblicos tomaram para si essa posição que só foi dada a Cristo Jesus, o Verbo encarnado, Senhor da igreja. Só Jesus é o Senhor da igreja. A igreja apostólica é aquela que pode dizer, como os apóstolos diziam, Cristo é o único Senhor da igreja. Cristo é o único cabeça da igreja. Cristo é o único caminho da salvação. Cristo é o único e suficiente Salvador da vida do homem. O homem que encontra Jesus encontrou um grande tesouro. O homem que encontrou Jesus descobriu que não precisa de depositar fé em mais ninguém para ser salvo. Somente Ele é o Salvador. Somente Ele é o Senhor da igreja. A igreja apostólica é aquela que entende biblicamente que somente Cristo é o sumo pontífice da igreja. É assim que nós encontramos na carta aos Hebreus. Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, ou único sumo sacerdote, ou em algumas versões, o sumo pontífice, o único sumo pontífice apresentado na Bíblia. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, é o Senhor Jesus Cristo, o único sumo sacerdote. O que nós somos em Cristo Jesus, somos sacerdotes em Cristo Jesus, mas Cristo Jesus é o nosso sumo pontífice. Cristo Jesus é o sumo pastor. Nós podemos ter pastores na igreja, mas Cristo é o nosso sumo pastor. Aleluia! As pessoas fazem confusão com relação à igreja.
E às vezes as pessoas ficam perdidas. Será que eu estou na igreja? Será que eu estou realmente a igreja? Será que não é uma seita? Estão dizendo que é uma seita? Ora, você quer saber se você está servindo ao Senhor na igreja de Cristo? Você precisa conhecer a palavra, precisa conhecer as doutrinas apostólicas, o que os apóstolos nos apresentam como igreja. E é por isso que nós estamos falando aqui hoje, para que você não tenha dúvida alguma de que você foi chamado para fazer parte e faz parte da igreja de Jesus Cristo. Devemos louvar ao Senhor nosso Deus. No versículo 4, Paulo vai dizer uma das razões por que devemos louvar a Deus, o nosso Pai. Porque mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Aleluia! Que Deus tremendo é esse? Já conhece todas as coisas. Para Ele não existe passado, futuro. Para Ele tudo é. Ele conhece tudo. E Ele, antes da nossa existência, já nos amou. Antes de nos criar, nos amou. Ele sabia o que ia acontecer com a sua criação. Ele sabia que Adão ia pecar, que a sua criação ia se corromper. Mas Ele nos amou mesmo assim. Ele não quis deixar a sua criação perdida. E Ele então projetou um plano eterno, maravilhoso, de redenção, de salvação. Ele nos amou e nos escolheu em Cristo. Quando é que nós somos escolhidos em Cristo? Antes da fundação do mundo. A primeira escolha, o primeiro eleito é Cristo Jesus. E depois todos os demais que são fiéis a Cristo Jesus estão eleitos em Cristo. Não existe uma eleição fora de Cristo. Não existe um eleito que não seja em Cristo. A nossa eleição, ela é em Cristo, e ela é confirmada em Cristo, pela nossa fé em Cristo, pela nossa fidelidade em Cristo. E por isso, devemos amar e glorificar o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Não existe outra maneira do homem chegar diante de Deus de forma santa e sem culpa, sem passar pelo sacrifício de Cristo. Cristo é um homem perfeito, e como homem perfeito, na sua humanidade perfeita, Ele não pecou, e como inocente, que não merecia a morte, Ele morreu, a morte que era para nós, para que nós pudéssemos ter vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Com o seu sacrifício, Ele nos remiu, Ele apagou as nossas transgressões, e Ele então nos declarou justos diante de Deus, não por algo que nós fizéssemos que nos tornasse merecedores de tal salvação, mas por aquilo que Ele fez para nos redimir. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas para que nós pudéssemos dar glórias a Deus e reconhecer que somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus projetou algo eterno para redimir o homem. Sem Cristo Jesus encarnar e se tornar um homem perfeito, nós estaríamos eternamente perdidos e condenados pelos nossos pecados. Mas Deus nos amou e não nos abandonou. Só isso deveria ser razão suficiente para nós estarmos com o nosso coração cheio de vontade de estar adorando Ele, reunir para louvar a Ele, para bendizer o seu nome, para glorificar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Às vezes, existe cristãos salvos
que não têm certeza da sua salvação. E sabe por quê? Porque não compreenderam o plano da redenção conforme a Bíblia nos apresenta. E aí, em vez do crente salvo olhar para a obra de Cristo e depositar sua confiança, sua fé em Cristo Jesus, sabendo que nós vamos ser apresentados diante de Deus, salvos não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Aí o crente salvo, sem compreender essas coisas, se prende nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, e andam com medo constantemente, como se tivesse inseguro com relação à sua salvação. Alguns pensam que estão perdendo salvação várias vezes por dia, e sendo salvo várias vezes por dia, o que é um absurdo, o que é reduzir a graça de Deus, a graça maravilhosa, que é tamanha, que não há como medir a misericórdia de Deus. O salmista no Salmo 103 diz: assim como está a distância do céu e da terra, assim é a benignidade, assim é a misericórdia de Deus para conosco. A graça de Deus é imensa para nos salvar. Em Cristo Jesus nós temos segurança da nossa salvação. Podemos apresentar sem culpa diante de Deus. No versículo 5, Paulo diz: ele nos predestinou para si. Fomos predestinados para Deus. Mas uma predestinação que não é fora de Cristo. Fomos predestinados para Deus, porque Deus nos predestinou para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo. Adotar como filho por meio de Jesus. Fomos predestinados quando Deus determinou, quando tudo foi projetado na eternidade, podemos assim dizer. Cordeiro Cristo vai encarnar e vai morrer como Cordeiro de Deus para redimir o homem. A predestinação está envolvida nisso. E nós fomos predestinados a tornarmos filhos em Cristo. Ao engano das pessoas acharem que todos os homens são filhos de Deus. São filhos de Deus do ponto de vista da criação. Todos somos criaturas de Deus e podemos ser chamados de filhos nesse aspecto. Mas filhos de Deus no sentido salvífico, somente aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que nasceram de novo. E esse nascer de novo acontece quando o homem deposita a fé em Deus. Somos filhos por adoção, irmãos, porque Jesus é filho por natureza. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nos tornamos filhos por adoção em Cristo. E como Cristo é o herdeiro do Pai, nós nos tornamos em Cristo também co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos que Deus reservou para os salvos em Cristo Jesus. Que segurança maravilhosa tem a igreja de Jesus quando entende esse plano maravilhoso da redenção. Deus assim o fez. Ele fez dessa maneira porque Ele quis. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Deus determinou que assim fosse. Ele decidiu. Ele não precisou consultar a nenhum de nós para dizer o que nós achávamos desse plano. Nós não teríamos nenhuma condição para dizer para Deus o que é, que deve ser, o que não deve ser. As pessoas hoje querem julgar as ações de Deus. Há muitos que são tão petulantes, criaturas insignificantes, que se acham
na incapacidade de colocar Deus no banco dos réus e querer julgar as ações de Deus, dizendo: Deus não é justo, porque isso aconteceu, porque aquilo acontece, por que não pode ser assim? O que Deus faz é perfeito e justo. Tudo que Deus faz é bom, e tudo que Ele fez para o louvor da sua glória, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ou seja, Deus derrama as bênçãos sobre nós, mas novamente vem a expressão em seu Filho amado. Em Cristo nós alcançamos as bênçãos. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Ah, meus irmãos, o homem é escravo do pecado. Assim nasce o homem. O homem nasceu escravo do pecado. E por causa do homem nascer escravo do pecado, existe uma condenação pairando sobre a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Então, para que nós fôssemos resgatados, porque nós éramos escravos do pecado, Deus pagou um preço alto por cada um de nós. Sabe, o mundo pode não dar muita coisa por você. É verdade. Quanto mais fiéis, mais desprezado pelo mundo. Mas saiba uma coisa: você, eu, custamos um alto preço. Se hoje nós podemos dizer que nós somos salvos e libertos do poder do pecado, porque nós fomos libertos do poder do pecado, porque é isso que Cristo fez conosco. Éramos escravos do pecado. Sabe o que quer dizer isso? Nós não poderíamos ser salvos por nossa força, porque o pecado nos escravizava. Só que Deus, por meio de Cristo, pagou um alto preço e nos resgatou. É como se nós fôssemos escravos que tivesse ali no mercado e de repente alguém passasse e comprasse aquele escravo. Deus nos comprou com alto preço. Não fomos comprados com ouro e prata. Fomos comprados com algo muito mais precioso do que isso. Tem gente que abandona Deus por causa da riqueza desse mundo, por causa de ouro. Mas Deus nos comprou com algo muito mais precioso. E Ele vai dizer aqui: Ele é tão rico em sua graça, que Ele nos comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho. E ao comprar nossa liberdade com o sangue de Jesus, perdoou os nossos pecados. Sabe aquela condenação que estava sobre nós por causa do pecado? Deus, ao levar o seu Filho à cruz, o sangue de Jesus vertido ali, foi o preço pago para que nós pudéssemos ser resgatados, salvos do pecado. E é por isso que uma das doutrinas da salvação, da mecânica da salvação, e uma doutrina preciosíssima, pouco compreendida, pouco ensinada, é a justificação pela fé. Enquanto Lutero lutava com suas forças para não pecar e para ser bom o suficiente para merecer a salvação, porque ele era um homem temente a Deus, ele queria ser perfeito, ele queria ter essa certeza da salvação, mas ele olhava para si
e tudo que ele fazia, por mais que ele se esforçasse, ele via o seu pecado. Até o dia que ele deparou com um versículo na palavra de Deus que fez ele entender esse mistério da justificação. Mas o justo viverá pela fé. Essa palavra entrou no seu coração de uma forma maravilhosa. Ele já doutor em teologia, mas ainda não tinha experimentado o poder dessa palavra. O Espírito de Deus trouxe essa verdade ao seu entendimento, e a partir daquele momento a sua alma descansou nos méritos de Cristo, e ele depositou a sua fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos garante que todo aquele que crê em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus, é declarado justo. Aquele que é declarado justo pela fé não pode ser condenado, porque é declarado justo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A generosidade de Deus é tão grande que Ele derramou sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Meus irmãos, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhes parece loucura, mas o homem espiritual compreende essas coisas. Ele compreende essas coisas, porque o Espírito de Deus é que ilumina a nossa compreensão, para entender isso que era um mistério oculto, e que foi revelado. Portanto, o que a igreja precisava saber, que estava oculto como mistério, já foi revelado pelos apóstolos, já está revelado nas Escrituras. Não existe nenhum novo mistério para que seja revelado à igreja em nossos dias. É uma imaturidade cristã tentar buscar algum tipo de revelação que seja diferente daquela que Deus já revelou e que está registrada nas Escrituras Sagradas. Tudo o que era um mistério foi revelado pelos apóstolos de Jesus, para ser compreendido pela igreja em todos os tempos e ser vivido pela igreja em todos os tempos. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento de seu bom propósito. O plano é esse: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, novamente a expressão, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Aleluia! Podemos descansar em Cristo Jesus. Há um Deus amoroso nos conduzindo. Há um Deus amoroso conduzindo a nossa história. Há um Deus amoroso conduzindo a história da igreja, que caminha triunfante para um momento glorioso, que será o arrebatamento da igreja. Essa igreja, a igreja de Jesus, tem as suas lutas, mas já é vitoriosa desde o seu nascimento, porque assim ela nasceu, predestinada à vida eterna, uma noiva predestinada ao casamento por noiva, uma noiva predestinada a viver eternamente com seu Deus, nos novos céus, em nova terra. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, está falando dos apóstolos aqui, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora,
vocês também ouviram a verdade. Esse agora pode ser aplicado a nós. Agora também nós ouvimos a verdade. E que verdade é essa? A verdade, as boas novas da salvação. A menos que o homem seja instruído nas boas novas da salvação, ele não consegue ser salvo. Ele precisa compreender as boas novas da salvação em Cristo Jesus, para ser verdadeiramente salvo. E aí ele vai dizer: uma vez que compreenderam, ouviram a verdade e as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da verdade, ouvir a palavra, ouvir as boas novas. Quando as boas novas é anunciado, o Espírito Santo de Deus opera no coração daquele que está ouvindo, para produzir, para levá-lo ao arrependimento, para conduzi-lo ao arrependimento, e arrependendo, depositando confiança ou fé em Cristo Jesus. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então nós vemos aqui, que no plano eterno da redenção há uma operação da Trindade. O Pai elege, o Filho vem e é sacrificado, se torna Senhor da igreja, e o Espírito Santo, coube ao Espírito Santo aplicar em cada um de nós aquilo que é a obra de Cristo. O poder do sangue de Jesus, o poder do sacrifício de Jesus, o poder da obra de Jesus é aplicado em nós pelo seu Espírito. Portanto, é muito mais do que entender no intelecto para ser salvo. É possível que alguém compreenda tudo isso intelectualmente, sem ter experimentado a salvação de fato. Porque é preciso muito mais do que compreender na mente. É preciso aceitar de coração pela fé. E aceitando pela fé de coração, de todo o coração, entregando a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é único, é suficiente. Aí o Espírito Santo sela as nossas vidas. Sela como garantia. A garantia da nossa salvação, então, é porque nós temos o Espírito Santo em nós. É porque esse Espírito Santo aplicou e aplica os méritos de Cristo na nossa vida. E nos ajuda a caminhar e a enfrentar as adversidades e a vencer as nossas tribulações. Ele nos ajuda. O selo é o que garante a nossa salvação. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. O selo era aquilo que era colocado, tinha um nome de quem era o proprietário para selar. Ou era um documento, ou era alguma coisa que pertencia a alguém. Existia os anéis que tinham o selo, que quando era marcado, selava, demonstrando que aquilo pertencia a alguém. O Espírito Santo em nós está dizendo: você pertence a Jesus. Não deixa ninguém te perturbar. Não deixa ninguém te perturbar. Tem pessoas que vivem perturbando a fé dos outros. Um irmão deixou de congregar aqui e foi congregar em outra igreja.
ó, você não é mais, você perdeu a bênção. Não deixa as pessoas perturbarem a sua fé e a sua salvação. Não é a comunidade bíblica que garante que você é filho de Deus, que você é propriedade de Cristo. É o Espírito Santo habitando na sua vida. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos como ministro do Evangelho é pregar o Evangelho. E como ministro do Evangelho, nós batizamos as pessoas que creem em Cristo Jesus. Batizamos. Porque assim nos ordenou Cristo. Mas a única coisa que o ministro do Evangelho pode fazer é batizar alguém nas águas. Mas o fato de batizar alguém nas águas não é uma garantia de que esse está inserido no corpo de Cristo. O batismo nas águas é um sinal visível para nós. Mas somente Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Foi isso que João Batista disse: eu batizo com água, mas depois de mim virá um que é maior do que eu, porque ele nos batizará com o Espírito Santo. Só Jesus pode batizar o crente com o Espírito Santo. O máximo que eu posso fazer é pregar e orar e batizar nas águas, cumprindo a vontade de Deus. Mas se não houver arrependimento sincero, se não houver entrega sincera, não há batismo com o Espírito Santo. Para ser selado com o Espírito, é preciso que haja arrependimento e fé, sinceridade. Feliz aqueles que têm em si o Espírito Santo como selo, como garantia da vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós. E eu creio que nós vamos continuar falando um pouco mais dessa carta, porque nós temos muito que aprender a respeito das coisas que são importantes para a igreja em todas as épocas. Hoje, então, compreendemos o plano da redenção, o que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Portanto, nunca aceite mais alguém falar: saiu do nosso meio, saiu do corpo. Isso é ignorância espiritual. Nenhum crente em Jesus Cristo está fora do corpo de Jesus. Amém? Está cantando louvor ao Senhor. Te agradeço. Te agradeço.